São 2 anos demonizando o Bolsonaro, boicotando o governo, tentando culpar o presidente por cada problema nacional, quiçá mundial, e contando com um forte apoio da mídia. Não obstante, Bolsonaro segue com uma base sólida de apoio, e ontem grandes empresários sinalizaram que não é inteligente virar totalmente as costas para o presidente. Do outro lado, o corrupto do Foro de São Paulo foi não só solto pelos companheiros supremos, como se tornou elegível numa canetada dos mesmos. Lula já está em campanha intensa e conta com assessoria de imprensa disfarçada de jornalismo. Como o PT tem uma base fiel, fanática, que poderia ver Lula matando uma criança em praça pública, que continuaria votando nele, a sua candidatura é competitiva para levá-lo a um segundo turno, ao menos. E diante desse cenário de polarização entre Bolsonaro e Lula, o centro fica espremido e desesperado. Eu uso aspas no centro aqui, pois não se trata de fato de um ponto equidistante entre extremos, entre a esquerda e a direita, e sim de uma esquerda um pouquinho mais moderada, mas que não esconde sua preferência pela extrema esquerda, o PT, frente a Bolsonaro. E, em desespero, essa turma já considera até mesmo Ciro Gomes como uma opção concreta. Ciro como líder do centro, Rodrigo Maia. Isso é uma piada de muito mau gosto. Só pode ter batido pânico na turma tucana. E por 8 milhões de motivos, a assessoria de imprensa já prefere também dar destaque a isso, né? O ex-ministro de Lula é uma opção a Bolsonaro e Paulo Guedes. Se somar Mandetta, Amoedo, Huck, Dória, Ciro, será que passa dos 10% dos votos? O povo percebe a postura oportunista, demagoga dessa turma, que vive para atacar Bolsonaro inventando pelo em ovo, em vez de fazer críticas sérias, pontuais e construtivas. Eis o nível baixo em que chegam, empresário bolsonarista entubado como se fosse culpa dele. É como se o vírus chinês não mandasse para UTIs isolacionistas. Esse site de fofocas dos Antas torce pelo pior. É como se quisesse ver quem apoia o governo se dando mal. O liberalismo para essa turminha dos PSOL Kids é acariciar o rosto do nhonho, é torcer para Ciro Gomes, sendo o centro, o líder do centro, e passar pano para tucano que escolhe petista da OAB para ser candidato no Rio de Janeiro. Enquanto isso, fica demonizando o gasto das férias do presidente Bolsonaro como se ele tivesse gasto esse dinheiro, e não levando em conta o aparato todo de segurança, de locomoção que é necessário para as férias de um presidente. Isso parece coisa de PSOL. E como tudo parece mesmo uma piada de mau gosto para essa turma tucana, eis o nome que o MBL está tentando emplacar como candidato, o humorista Danilo Gentili. Estão levando a sério essa piada? A que ponto chega o desespero? O humorista, aliás, precisa de umas aulas sobre liberalismo urgentemente, pois ele parece confundir uma escolha pessoal e subjetiva de rezar onde bem entender com o direito dos outros de frequentar cultos, templos sagrados, o direito esse constitucional. Eis o que fica evidente quando se observa a postura da patota tucana. Não há qualquer coerência ou apego a princípios. Se você quiser encontrar alguma coerência ali, fica a dica: atacar sempre Bolsonaro. O resto não importa. Nessa campanha difamatória tucana, os fatos não existem. Eis outro exemplo: vacinação. Mesmo em termos relativos, o Brasil não vai mal na vacinação. Mas como isso não ajuda na narrativa, a nossa mídia insiste com o seu negacionismo. É preciso um jornalista estrangeiro, como fez Brian Winter, com um viés até progressista, para mostrar a realidade. Não há outra conclusão. Bolsonaro cegou essa turma, seja por aversão patológica a ele, por interesses obscuros num projeto de poder, ou por 8 milhões de outros motivos. Nos Estados Unidos chegaram a criar a expressão Trump Derangement Syndrome para definir a patologia que acomete 9 em cada 10 jornalistas, os liberais que idolatram até Kamala Harris e Bernie Sanders, e ignoram, por exemplo, que foi Trump o responsável por acelerar a vacinação no país. É o caso de Guga Chakra, do Globo, que enaltece Joe Biden pela vacinação americana, ignorando o papel fundamental de Trump, quem ele demoniza. É como se o mundo todo voltasse a raiar
sem Trump e Bolsonaro. É como se o próprio vírus chinês fosse desaparecer se o genocida saísse de cena. E para tanto vale até flertar com o Ciro Gomes, né? O líder do centro. Nada contra a esquerda buscar alternativas ao PT. Só não chame isso de liberalismo, por favor. Quanta máscara caindo nessa pandemia. Essa gente não consegue raciocinar sem Bolsonaro. Mas veja, Bolsonaro vai passar. Agora, daqui a 1 ano ou daqui a 4 anos. Mas o STF fica, esse arbítrio fica, esse autoritarismo fica, essa porteira aberta em nome da ciência e do interesse coletivo, que chama-se socialismo, isso fica aberto. E aí passa a boiada totalitarista. Não tem jeito. O destino do tucano é sempre descer do muro do lado esquerdo e normalmente cair no colo de um petista.